Mateus, capítulo 17. Aí quando foi com 6 dias, Jesus pegou Pedro, Tiago e João, que era irmão de Tiago, e chamou eles para subir uma serra que tinha assim. Aí eles foram, subiram, e quando chegaram lá em cima, rapaz, Jesus mudou de aparência. O rosto dele começou a alumiar e alumiar, ficou encandeando de um jeito que parecia o claro do sol. E as roupas dele ficaram bem alvinha, branca, resplandecente que nem um corte de um relâmpago. Quando der fé, apareceu lá também, de repente, Moisés e Elias e ficaram conversando com Jesus. Aí Pedro, quando viu aquilo, saltou de onde estava e disse, morrendo de medo, Senhor, tá aqui é bom demais. Olha, se o Senhor quiser, eu faço 3 tendas, uma para o Senhor, uma para Moisés e outra para Elias. Nisso, uma nuvenzona arrodeou eles tudinho, e de dentro dela só se escutou uma vozona dizendo, Este é meu filho, que eu amo tanto e que me dá muita alegria. É para escutar ele. Mas menina, quando os discípulos viram aquilo, se jogaram no chão, com a cara no chão e ficaram morrendo de medo. Mas aí Jesus foi onde ele estava, tocou neles e disse, Ei, não fique com medo não. Aí os discípulos foram levantando a cabeça e quando olharam só viram Jesus em pé na frente deles. O resto tudo tinha sumido. Aí Jesus disse, bora descer, bora. E no caminho descendo, Jesus foi conversando com eles, disse, olhe, o que vocês viram não é para estar falando com ninguém não, viu? Até que o Filho do Homem ressuscite e vivesse do meio dos mortos, é para ficar calado. Aí os discípulos perguntaram, oxe, e os doutorzão da lei não vivem dizendo que Elias tem que vir primeiro antes de tudo? Aí Jesus respondeu, realmente Elias tem que vir para restaurar as coisas. Mas deixa eu dizer um negócio aqui. Elias já veio, rapaz. Veio e fizeram tudo o que quiseram com ele, porque não reconheceram ele. Nisso, os discípulos entenderam, né? Ah, esse Elias que ele está falando é João. Aí Jesus continuou. Pois é, pois do jeito que maltrataram ele, vão maltratar também o Filho do Homem. Aí eles descendo a serra, avistaram aquela ruma de gente lá embaixo no pé da serra. Aí quando chegaram lá, um caba saiu do meio do povo e foi logo em procura de Jesus. Chegou aonde estava Jesus e disse de joelhos nos pés de Jesus, Meu Senhor, até pelas caridades, cure meu menino. Ele tem uns ataques, se joga no fogo, se joga na água. É uma coisa terrível. Eu pedi para seus discípulos curar ele, mas eles não puderam não. Tenha misericórdia e cure meu menino. Nisso Jesus disse, Ô geraçãozinha perversa e sem fé, viu? Até quando eu vou estar aqui com vocês e além do mais ficar aguentando vocês, hein? Traga o menino aqui. Aí levaram o menino onde estava Jesus. Ele só fez expulsar o espírito ruim do menino. Oxe, o menino ficou bonzinho, curando mesmo. Aí quando os discípulos viram aquilo, foram perguntar para Jesus, Ei, só aqui para nós, por que nós não conseguimos expulsar o espírito ruim do menino? Aí Jesus disse, sem arrudei, é porque a fé de vocês é pequena demais. Olha, eu digo a vocês de certeza, que se a fé de vocês fosse pelo menos do tamanho de uma sementinha de mostarda, você podia dizer a essa serra, Serra, se arranque daqui e se jogue lá para os lados de lá. E ali obedecer. Pode ter certeza, não vai ter nada que seja impossível para vocês. Só que esse tipo de espírito aí só se tira com oração e jejum. Aí quando Jesus se reuniu de novo na Galileia com os discípulos dele, começou a dizer assim para eles, Olhe, o Filho do Homem vai ser dado aos homens e eles vão matar ele. Mas escute bem, quando for com 3 dias, ele vai ressuscitar, envivecer do meio dos mortos. Nisso, os discípulos ficaram cheios de tristeza, rapaz. E prosseguiu mais os discípulos para a cidade de Cafarnaum. Aí quando chegaram lá na cidade, tiveram que pagar o imposto. Os cabas que cobravam os impostos estavam lá,
era 2 dracmas. Essa moeda dracma pagava uma diária de serviço de um trabalhador. Aí foram cobrar a Pedro, dizendo: Ei, Pedro, esse mestre de vocês não paga os impostos do templo, não? Aí Pedro respondeu: Paga sim, senhor. Pedro disse isso e foi-se embora em busca de casa. Aí quando Pedro chegou em casa, Jesus já foi logo perguntando: Ô Simão, me responda uma coisa. Os reis, que são donos das terras que eles governam, cobram os tributos e os impostos a quem é os filhos dele ou aos filhos dos outros? Aí Pedro respondeu: Eles cobram dos de fora. Aí Jesus disse: Pois pronto, os filhos não precisam pagar os impostos não, rapaz. É filho, não tem pra quê. Mas para nós não ofender a ninguém, faça o seguinte: vá lá no mar e joga o anzol. O primeiro peixe que você pegar, abra a boca dele que dentro vai ter uma moeda de prata. Um tanto que vale 4 diárias de serviço. Aí você paga o meu imposto e o seu.